E aí pessoal, beleza com vocês? Vamos agora aprofundar um pouquinho o nosso tema na área de história. Quando eu falo de tema de amor, principalmente colocando ele nas questões em meio a crises e a conflitos, mano, só me vem uma imagem na cabeça, pelo menos a primeira delas. É a imagem que foi capturada no final da Segunda Guerra Mundial. 1945, Estados Unidos, Times Square. Você tem um fotógrafo lá, o nome do cara era Alfred Eisenstadt. E esse fotógrafo, ele conseguiu estar na hora certa, no lugar certo, para conseguir capturar uma imagem que ficou eternizada na história. Que foi quando um marujo, ao receber ali na Times Square a notícia de que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, ele pega uma menina que está assim do seu lado e tasca um beijo nela. E aí o fotógrafo tira a foto daquele momento ali e aí fica registrado. Mano, é curioso demais porque muitas pessoas tiveram zilhões de interpretações em relação a essa foto, né? O pessoal olhou assim, olha que casal apaixonado, veja, isso aqui é o amor, né, brotando depois de um período terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente vai olhar os fatos por trás dessa foto, a gente vai vendo que a conversa não era bem assim. Se liga, esse casal, ele nem se conhecia, né? Nem ela nem ele se conheciam, ela é uma estranha para ele. E eles se beijaram por uma situação assim de afã, de felicidade, receberam uma boa notícia. Ela não era nem enfermeira, ela estava vestida de branco, o pessoal ficou ao longo de muito tempo pensando, o marujo beijando a enfermeira, aquele casal de namorados, mas eles não eram nem namorados, e ela também não era nem enfermeira, ela era ajudante, assistente de dentista, né? Então a gente vai começando a pensar assim, que esse movimento, né, desse casal não foi exatamente um movimento de amor. Movimento de amor, eu vou dizer para você, foi o que aconteceu no início da Primeira Guerra Mundial. Bora estudar sobre isso? Vamos então investigar aqui um pouquinho como é que foi esse período da Primeira Guerra Mundial, o que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, precisa entender o que é que está acontecendo no mundo no século XIX. Sabe, a Primeira Guerra Mundial aconteceu ali no iniciozinho do século XX, de 1914 até 1918, durou 4 anos essa guerra, mas todos os motivos que levaram a essa guerra estavam no século anterior. O mundo estava vivendo um período, um momento na história que a gente até chama de dizer de paz armada. Como é que paz armada? Paz porque não está em guerra, mas armada porque é como se todo mundo estivesse se preparando para uma guerra, mesmo sem querer. Então, é como se as pessoas estivessem num sentimento de rixa, sabe? De competitividade ou até mesmo assim de desconfiança. Imagine, é como se um país, estou aqui de boa, tranquilo, vivendo, governando, tá tudo na paz, tudo beleza, mas eu olho o país do meu lado começando a construir armas, construindo indústrias bélicas, né, desenvolvendo tecnologia de guerra. E aí eu olho, opa, como assim? Esse cara aqui do meu lado está fazendo isso aqui? Rapaz, quer saber de uma coisa? Como eu não sei as intenções dele, é melhor me prevenir, porque vai que, né? Resultado, um país começa a ver o outro se preparando, ele se prepara também, e ele fica assim, olha, eu tô aqui, não quero nada, eu tô preparando, por que tá com essa arma aí? Não, eu tô com a arma aqui porque eu quero desenvolver tecnologia. O pessoal, tá, tecnologia, eu sei, né? Mas resultado, ele também, então vou desenvolver tecnologia aqui também, viu? Se liga aí, aí desenvolve a tecnologia melhor, sabe? Aí o outro, rapaz, fez aí. Então esse sentimento era o sentimento dos países na segunda metade do século XIX, né? Junto com esse sentimento todinho, aí você tem uma série de fatores que vão acontecendo justamente nesse final do século XIX, que vão potencializando, vão aumentando mais ainda esse sentimento de rixa. Era, por exemplo, quando acontecia alguma situação que envolvia o colonialismo, sabe? O colonialismo foi um momento em que os países da Europa se acharam no direito de ir para outros lugares do mundo e colonizar ali, mesmo já tendo gente. Ou pior, até já tendo um outro país da própria Europa já entrando lá, mas um outro país que ficou atrasado, ele arruma um jeitinho para tirar esse cara que chegou primeiro e, não, agora quem manda aqui sou eu. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Alemanha no Marrocos. A Alemanha tinha chegado primeiro no Marrocos, né, para colonizar, mas aí a França achou assim, cara, eu acho que na verdade quem devia colonizar o Marrocos deveria ser eu.
Aí a França, como era meio amiga da Inglaterra nessa época, pede apoio à Inglaterra, a Inglaterra apoia a França, fazem um acordo lá, a Inglaterra reconhecendo que a França tinha direito de colonizar o Marrocos. Em troca, a França reconhece que a Inglaterra também pode colonizar o Egito, ou seja, as duas se juntam e aí pronto. Aí chega a França lá no Marrocos e diz assim, ó, quem manda aqui sou eu. Aí os alemães, oxe, como assim? Mas nós chegamos primeiro. Aí a França, eu sei que vocês chegaram primeiro, beleza, mas nós temos reconhecimento internacional, que é muito mais importante do que chegar primeiro, então vaza. Resultado, começou a se criar, sabe, essa situação de rixa, de competitividade, sabe, de crises diplomáticas entre os países. Não só foi a questão marroquina, mas, por exemplo, você tinha até blocos de países que defendiam projetos políticos diferentes. Você tinha um bloco que defendia, por exemplo, o pan-germanismo, que a ideia era, vamos unificar todos os povos, etnias, tribos, sei lá, países, povoados, comunidades de origem germânica num só império. Do outro lado, você tinha um outro projeto liderado por um outro grupo de países, que era o pan-eslavismo. Então a ideia era, vamos fazer o seguinte, vamos agora promover a independência de todos os povos, no caso, a independência ou a emancipação de todos os povoados, os povos, as comunidades de origem eslava. Sabe, parece duas coisas diferentes, né? Problema. Lá na região conhecida na geografia da Europa como a região dos Balcãs, naquela região ali, da bacia balcânica, você tinha todos os povoados ali, os povos, curiosamente, com as pessoas com as duas origens. Você tinha gente vivendo no mesmo bloco, ali na mesma localidade, tanto gente de origem eslava quanto gente de origem germânica. Por exemplo, a Sérvia. A Sérvia você tinha gente que era de origem eslava e de origem germânica. E agora? Eles iriam querer emancipar ou se agregar ao Império Germânico? O que é que eles iriam fazer? Então a Sérvia, por exemplo, ficava ali sem saber para onde ir. Então eles ficavam pensando assim, vamos comprar a ideia que oferecer mais, tá certo? Quando digo assim, oferecer mais benefícios. E aí começou a criar essa disputa, sabe? E foi justamente essa disputa que terminou na Primeira Guerra Mundial. Porque, por exemplo, chegou lá em 1914, aí teve o arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi visitar justamente a Sérvia, e aí o Francisco Ferdinando ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro, que defendia o pan-germanismo. E aí ele foi visitar a Sérvia lá, e aí quando ele chegou na Sérvia, ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, o Império Austro-Húngaro achou aquilo ali uma afronta. E aí, em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, né? Para dizer assim, rapaz, mas vocês mataram um representante oficial do meu império aqui. A gente vai fazer guerra contra vocês. Problema, a Sérvia, que estava naquela dúvida, agora toma um lado porque ela é pequena demais, não tem condições de lutar contra o Império Austro-Húngaro. Aí pede ajuda à Rússia, que defendia o pan-eslavismo. Aí a Rússia diz, beleza. Aí no dia seguinte, no dia 29 de julho, aí a Rússia diz, então eu declaro guerra ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha, que é companheira do Império Austro-Húngaro. Aí a Alemanha, então vou declarar guerra à Rússia e também à França, que é sua amiga também, porque eu já tô com raiva da França também. A França tinha raiva da Alemanha também. Aí a Alemanha disse, beleza, aí no dia 4 de agosto, a Bélgica e a França declararam guerra à Alemanha, quer dizer, a Alemanha declarou guerra à Bélgica e à França também. Aí quando chegou no dia 5 de agosto, aí a Inglaterra, que tava de fora, mas rapaz, eu penso tomar partido, como o partido da Inglaterra junto com a França, declara também guerra à Alemanha. Mano, você está entendendo o que eu estou falando? Envolveu o mundo todo nesse negócio. Envolveu o mundo todo. Mas disso tudo, o que a gente precisa entender é que, perceba, a guerra aconteceu, mas as pessoas dos países estavam em dúvida se elas realmente queriam estar na guerra. E aí mexeu com o sentimento do coração das pessoas, porque elas tinham que cumprir com o seu dever, com a sua nação, de estarem na guerra, mas a vontade do coração delas é não estar na guerra, entende? As pessoas não queriam ficar se matando. E aí que chegou o momento, no final desse primeiro ano da guerra, no final de 1914, aconteceu um episódio assim inusitado. Você tinha dois exércitos combatendo na Europa, o exército britânico e o exército alemão,
E aí quando chegou no dia de Natal, na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 1914, os soldados estavam entrincheirados, cada um ali no seu campo de batalha, tentando disputar aquele meio ali que em guerra se chama terra de ninguém, sabe? É o campo que fica entre as duas trincheiras inimigas, o pessoal daqui combatendo, lá combatendo e ninguém conseguindo avançar. Mas quando chegou no dia de Natal, alguém tomou a iniciativa. As pessoas, os soldados dos dois exércitos pararam de atirar, pararam de soltar suas granadas, pararam de se xingar, pararam de odiar e simplesmente saíram de suas trincheiras, foram para o meio do campo de batalha e começaram a comemorar o Natal. Se abraçaram, cantaram a canção que a gente hoje conhece aqui no Brasil como Noite Feliz. Noite Feliz, Noite Feliz. Pois é, começaram a cantar essa canção em sentimento de alegria, em sentimento de amistosidade. Naquele momento eles esqueceram que eram adversários, esqueceram que eram inimigos, esqueceram que estavam matando uns aos outros antes daquilo tudinho. Começaram a dividir suas rações. Teve até jogo de futebol, cara. Tu acredita? Se abraçavam, choravam. E naquele momento ali, a gente percebe que, cara, só o amor para fazer uma coisa dessa. Porque amor não é sentimento, né? Amor é uma escolha. E aqueles soldados, no meio da guerra, eles escolheram não fazer a guerra e sim darem margem ao amor. Fica aí então a dica pra gente, né? Quando a gente tá no meio de um conflito, no meio de uma crise, talvez o melhor caminho não seja exatamente provar quem é maior, quem é mais forte. Talvez o melhor caminho seja o caminho do amor. Pelo menos é assim que eu aprendi com essa história, né, da Primeira Guerra Mundial. Então fica a dica para você aí, espero que eu tenha contribuído alguma coisa para o teu conhecimento e que você pode até, inclusive, ficar curioso, pesquisa mais sobre isso. Mas tamo junto e até a próxima. Valeu!